E aí pessoal, Tio Elias aqui com vocês em mais uma videoaula do nosso canal Ilustra Química. E hoje a gente continua com nossos estudos voltados aí para ligações químicas, basicamente os exercícios de geometria molecular, certo? Se você ainda não assistiu os outros vídeos relacionados à parte de ligação química, ligação iônica, metálica e covalente, volta lá nos vídeos, faz aí o estudo completo em relação a esses conteúdos para aí sim vir aqui para os exercícios, senão você vai ficar sem um embasamento para continuar, certo? E como já é de costume, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, se inscreve, certo? Ativa as notificações, assim fica bem mais fácil de saber quando tiver nova videoaula no ar. E aqui no card eu estarei deixando a playlist voltada ao conteúdo de ligações químicas desde o início, assim você faz aí um estudo mais aprofundado do conteúdo até chegar aqui nos exercícios, certo? E como nossa primeira questão aqui, pessoal, a gente vai para de acordo com a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, os pares de elétrons em torno de um átomo central se repelem e se orientam para o maior afastamento angular possível. Considere que os pares de elétrons em torno do átomo central podem ser uma ligação covalente, sendo que essa ligação covalente pode ser simples, dupla ou tripla, e cada um aí vai corresponder a uma única nuvem eletrônica, certo? Ou simplesmente um par de elétrons livres, ou seja, elétrons sem ligações, que também vão corresponder a outra nuvem eletrônica. Com base nessa teoria, é correto afirmar que a geometria molecular do dióxido de carbono é... Primeira coisa, a gente vai ter que montar aí no mínimo a fórmula estrutural, ou de preferência de Lewis, certo? Para analisar como vai ficar essa molécula, certo? Primeira coisa, se eu estou falando de dióxido de carbono, então nesse caso aqui eu vou ter carbono, oxigênio, e como é dióxido, eu terei 2 oxigênio. A partir disso aí eu vou ter que analisar quem será o átomo central. O átomo central será aquele que tem a maior capacidade de formar ligações. Se eu for analisar na tabela periódica, eu tenho que o carbono faz parte da família 14, já o oxigênio faz parte da família 16. Então, família 14 vai querer compartilhar 4 elétrons para assim completar o seu octeto, ou seja, 8 elétrons na camada de valência. Já o oxigênio, família 16, já tem 6 elétrons nessa camada de valência, precisa de mais 2 para completar 8. Então aquele que tem maior capacidade de formar ligações, nesse momento é o carbono. Então o carbono aqui, pessoal, ele passa a ser o átomo central, certo? Então eu tenho aqui carbono, e esse carbono terá o que? 1, 2, 3, 4 elétrons na sua camada de valência. E como dito, eu quero aqui um total de 8 para completar o octeto. E com relação aqui ao oxigênio, eu tenho 2 oxigênios, dióxido, certo? Então eu terei oxigênio em um lado, oxigênio em outro lado, certo? E ao redor desse oxigênio eu tenho o que? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. A mesma coisa no outro oxigênio. Eu terei 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Então, pessoal, aqui, depois que eu monto aqui essa representação com todos os elétrons na camada de valência, eu vou formar as minhas ligações covalentes, que nesse caso eu tenho aqui, vou iniciar contando carbono, eu tenho 4 elétrons na sua camada de valência. Se eu formo uma ligação covalente, eu passo de 4 para 5. Se eu formo mais uma, eu passo de 5 para 6 elétrons no carbono. Já no oxigênio eu tenho o que? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui esse oxigênio já está estabilizado. Do outro lado eu tenho 1, 2, 3, 4, certo? Formando as duas ligações, os dois compartilhamentos entre carbono e oxigênio. O oxigênio fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Está estabilizado também. E o carbono tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 carbonos também. Então aqui, pessoal, essa aqui seria a minha
representação de Lewis, certo? Para a molécula de dióxido de carbono. Aí a partir disso aí eu vou analisar qual tipo de geometria essa molécula vai apresentar. Primeira coisa, eu vou ter que observar por quantos átomos essa molécula é formada, certo? E se eu tenho ou não no átomo central algum elétron que veio a sobrar, ou seja, elétron sem ligação. Nesse caso, pessoal, observando aqui o carbono, certo? O carbono ele formou todas as ligações com todos os elétrons que ele tinha na camada de valência para assim completar o seu octeto. Então a gente não tem pares eletrônicos livres, certo? Então eu não vou ter nenhuma formação de nuvem eletrônica extra aí a partir de um par eletrônico livre. Essa molécula ela é formada por 3 átomos, então eu tenho que é uma molécula triatômica, certo? Se ela é uma molécula triatômica, me resta aqui 2 tipos de geometrias. Eu posso ter uma geometria linear e posso ter uma geometria angular, certo? Nesse caso, pessoal, observando aqui que para que eu tenha uma geometria do tipo angular, o meu pré-requisito será eu ter pares de elétrons livres no átomo central, o que não ocorre nesse exemplo. Então me sobrou aqui o linear. Então, trigonal plana está errado, piramidal está errado, angular também. Aqui eu tenho linear e por fim tetraédrica também está incorreta. O que sobra aqui pra gente, letra D como nossa alternativa correta. Certinho aí? Vamos para o próximo exemplo. Nosso próximo exemplo aqui, pessoal, eu tenho o seguinte: relacione as moléculas com as respectivas geometrias moleculares, certo? Tenho dados, números atômicos, hidrogênio, número atômico 1, carbono 6, nitrogênio 7, oxigênio 8, flúor 9 e enxofre 16. Sendo que aí a questão me dá a coluna 1, que são essas geometrias que eu tenho que analisar, onde eu tenho linear, angular, trigonal plana, pirâmide trigonal e tetraédrica, certo? E no outro lado eu tenho as moléculas. Coluna 2 eu terei as moléculas, onde eu tenho aí o CO3, NH3, CO2, SO2 e CF4. A partir disso, nos vídeos anteriores a gente já viu alguns exemplos, já dá para a gente conseguir analisar e, digamos, já relacionar um com o outro, mas aqui a gente vai do início, vai formar a fórmula estrutural, certo? Eu não vou trabalhar com a de Lewis nesse momento, que foi aquele primeiro exemplo onde eu coloco todos os elétrons. Eu vou colocar os elétrons só quando for necessário, certo? As demais ligações eu vou utilizar a fórmula estrutural, ou seja, bastões ou então tracinhos entre os átomos, aliás, onde cada tracinho corresponde a um par eletrônico do compartilhamento ou então de uma ligação covalente dativa, certo? Então, primeiro exemplo aqui eu tenho o SO3, o trióxido de enxofre. Nesse caso, pessoal, eu tenho que aquele que tem maior capacidade de formar ligações aqui, digamos que ambos têm a mesma capacidade, certo? Os dois querem compartilhar 2 elétrons, mas nesse caso, o meu átomo central será o enxofre porque ele é o único que aparece. Então, é aquela questão, quando não der para analisar pela quantidade de elementos, pelo elemento que forma mais ligações, a gente vai por aquele que aparece uma única vez, certo? Então o átomo central aqui será o enxofre. Esse enxofre terá ao seu redor 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons, certo? Eita, eu disse que não ia fazer a de Lewis, mas vamos lá. Com isso aí, eu tenho o seguinte: primeira coisa, se aproxima um elétron, um oxigênio. Esse oxigênio terá ao seu redor 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons também. Formando aqui o compartilhamento, eu já chegaria ao octeto só com esse oxigênio, certo? Mas a minha questão diz que eu tenho o quê?
eu tenho 3 oxigênio, eu tenho que adicionar os demais. A partir desse momento eu passo a formar ligações covalentes de, digamos, casos especiais, que são as dativas, certo? Então nesse caso a minha ligação, ou então coordenada, é aquela ligação onde eu tenho um elemento que já está estabilizado no átomo central, só que ele ainda possui elétrons livres, e esses elétrons livres passam a ser emprestados, certo? Não é um compartilhamento, é um empréstimo, é um pouco diferente, pois os 2 elétrons vai vir apenas de um átomo e não um elétron de cada elemento para formar o compartilhamento. Mas enfim, vamos aqui, eu tenho mais um oxigênio, certo? E tenho o outro oxigênio, formando aí os 3 da molécula. Aqui, o enxofre, ele é um bom cara, ele vai emprestar 2 elétrons para esse oxigênio e mais 2 elétrons para esse aqui de baixo, certo? Lembrando que cada um já tem 6 elétrons na sua camada de valência, certo? E com o empréstimo dos 2, eles passam a ter aí 8 elétrons na camada de valência, e o enxofre dessa molécula também ainda continua com 8, sem ter um aumento, uma expansão do octeto aí, certo? Nesse caso, pessoal, se vocês observarem, aí eu tenho uma molécula com 4 átomos, uma molécula tetraatômica. Nessa molécula tetraatômica, o seu átomo central não possui elétrons sobrando, certo? Se eu passar aqui para estrutural, eu vou ter o que? O S dupla O, simples O e simples O também, certo? Isso aqui indica o seguinte, pessoal, que eu tenho apenas 3 nuvens eletrônicas ao redor e o átomo central não tem nenhum elétron sobrando. O que significa aí que eu vou ter uma geometria do tipo, olha só, aqui formando algo parecido com um triângulo, certo? Parece um triângulo. Então, nesse caso, aqui o 1 será uma geometria do tipo trigonal plana, que corresponde aqui à letra C. Depois disso, a gente vai agora para o NH3. No NH3, eu tenho o que? Eu tenho nitrogênio. O nitrogênio já tem 5 elétrons na sua camada de valência, então ele quer formar mais 3 ligações. Ele formará essas ligações com os nitrogênios, certo? Então, aliás, com os hidrogênios. Então aqui tem 1, 2 e 3, certo? Sendo que eu tenho aqui 3 nuvens eletrônicas abaixo e mais um acima do par eletrônico livre, e esse par eletrônico vai pressionar os outros para baixo, certo? E com isso vai formar algo parecido com uma pirâmide aqui embaixo, tá bom? Então já ficou bem, digamos, óbvio qual vai ser a minha geometria aqui. Eu vou ter uma pirâmide trigonal, certo? Que corresponde à letra D. Continuando, o CO2 foi o que a gente viu na última, no primeiro exemplo, então não vou refazer aqui. CO2, como a gente viu, vai ficar o que? Eu tenho C e 2 oxigênio, dupla para um lado, dupla para o outro. Isso aqui eu tenho um ângulo de 180 graus, o que corresponde a linear. Corresponde aqui à letra A. No SO2, pessoal, aqui eu já tenho o seguinte, eu tenho átomo central, mais uma vez, o enxofre, certo? Enxofre quer formar 2 ligações para se estabilizar, sendo que na sua camada de valência eu já tenho 6 elétrons. Em seguida eu tenho o que? 2 oxigênios. Esses oxigênios já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons em sua camada de valência. Lembrando aí que ao compartilhar elétrons com esse daqui, o enxofre e esse oxigênio já estaria estabilizado, só que a minha molécula não acaba em SO, mas sim em SO2.
Com isso, mais uma vez, eu tenho a presença de uma ligação coordenada, aonde o átomo central, que ainda possui elétrons livres, vai fazer um empréstimo para o outro gaiato, no caso esse outro oxigênio que se aproximou dele, aonde o par eletrônico, por ser um empréstimo, passa a ser unicamente do enxofre e não do enxofre do oxigênio, como é o caso de uma covalente normal. Então eu tenho, nesse caso agora, observando aqui, eu tenho aqui em cima, diferente do SO3, um par de elétrons livres, o que forma outra nuvem eletrônica aí em cima. Se eu não tivesse ela, seria outro caso de geometria linear, porém nesse caso aqui, eu tenho aí que essa nuvem eletrônica vai empurrar essas outras duas para baixo, formando aqui um ângulo. Então, basicamente, como dito lá no início, quando eu tenho moléculas triatômicas, nesse caso eu posso ter ou uma geometria linear ou então a geometria angular. Para ser uma geometria angular, agora eu tenho que ter pares eletrônicos livres aqui, certo? Para ter aí um desvio no ângulo, e é o que acontece aqui. Então, SO2 será um caso de molécula de ângulo angular, correspondendo aqui à letra B. E por fim, não menos importante, a gente tem agora o CF4. Mais uma vez, eu tenho aí o carbono quer formar 1, 2, 3, 4 compartilhamento, e o flúor faz parte da família 17. Família 17 já tem 7 elétrons na sua camada de valência e quer formar apenas mais uma ligação, certo? Como eu tenho 4, eu vou fazer adicionar um flúor em cada elétron do carbono, certo? Cada flúor com 7 elétrons na sua camada de valência, formando um compartilhamento. O carbono passa para 5, 6, 7, 8 elétrons, e cada flúor também para 8 elétrons. Aqui eu terei o que, pessoal? Uma molécula pentaatômica, e molécula pentatômica, pelo menos nos exemplos que a gente viu lá, fica como uma geometria tetraédrica, que corresponde aqui à letra E. E basicamente essa aí seria a nossa ordem de correlação entre coluna 1 e coluna 2. Vamos para o nosso próximo exemplo. O fosgênio COCl2 é um gás incolor tóxico e asfixiante e de cheiro penetrante. Esse gás, utilizado como arma na Primeira Guerra Mundial, era produzido a partir da reação do monóxido de carbono, CO, e do gás cloro, Cl2. Qual é a geometria de cada uma dessas moléculas, respectivamente? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é formar, no mínimo, a fórmula estrutural de cada uma dessas moléculas. Do fosgênio, eu tenho aí o carbono como nosso átomo central, certo? De um lado eu terei o oxigênio, do outro lado eu terei cloro e cloro, certo? Primeira coisa, carbono faz parte da família 14, quer formar 4 ligações, ou seja, quer fazer 4 compartilhamentos. Oxigênio, família 16, quer formar 2. Então, para esse lado, eu terei aqui uma ligação dupla. O oxigênio ficam estabilizados, e o cloro, que faz parte da família 17, quer formar apenas uma ligação covalente cada. Então, para esse cloro eu tenho uma ligação, para esse outro cloro eu também tenho apenas uma ligação. Se eu for analisar, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 elétrons de carbono, 5, 6, 7, 8 com os compartilhamentos, certo? Observando aqui, pessoal, o nosso átomo central, mais uma vez, não tem elétrons livres, então aí eu não vou ter nenhuma nuvem eletrônica extra fazendo aí uma mudança no ângulo. Com isso, observando, eu tenho uma molécula tetraédrica, ou seja, eu tenho 4 átomos nessa molécula,
Como eu não tenho par eletrônico livre, então eu vou ter, se eu tivesse aí, eu teria uma piramidal, se eu tivesse pares eletrônicos livres, porém como eu não tenho, me sobra a trigonal plana, certo? Então, aonde não for trigonal plana, tá errado e tá errado. Continuando agora, a gente tem aí o CO, carbono e oxigênio, certo? Eu tenho aqui o carbono com 4, certo? 1, 2, 3, 4 elétrons e o oxigênio com 1, 2, 3, 4. Deixa eu colocar do outro lado: 3, 4, 5, 6 elétrons na sua camada de valência, certo? Então, formando aqui duas ligações covalentes, o oxigênio fica estabilizado, mas o carbono não. O que vem acontecer aqui? O oxigênio, que ainda tem elétrons livres, ele vai vir e fazer um empréstimo para o carbono, ou seja, uma ligação coordenada dativa, onde agora eu terei o que? 1, 2, 3 ligações entre o carbono e o oxigênio, o que vem aí a mostrar que essa minha molécula ela tem um ângulo aqui de 180 graus, então será uma geometria linear. Então aqui trigonal plana linear, e por fim eu tenho Cl2, Cl e Cl, uma molécula diatômica com isso também um ângulo de 180 graus, linear mais uma vez, que corresponde agora à nossa letra E, certo? Continuando em nossos exemplos, agora a gente tem o que? Selecione as alternativas ou a alternativa onde há exata correspondência entre a molécula e sua forma geométrica. A resposta final é a soma dos números das alternativas selecionadas. Primeiro caso, eu tenho aí N2, eu tenho nitrogênio e outro nitrogênio, certo? Cada um tem aqui 5 elétrons na sua camada de valência, sendo que vai formar 1, 2, 3 ligações covalentes entre os dois, tá certo? Então nesse caso, como é uma molécula diatômica, eu terei um ângulo de 180 graus, o que corresponde a uma geometria linear. O primeiro confere, então já tenho aqui um ponto. No segundo caso, CO2. No CO2 eu tenho oxigênio, carbono, oxigênio, uma molécula triatômica, sendo que uma ligação dupla para esse lado, outra para o outro lado. A gente viu isso aí no primeiro exemplo e corresponde a uma geometria linear, já que eu não tenho nenhum par de elétron livre aí para fazer uma deformação desse ângulo. Mais uma correta, certo? Próximo caso, H2O, a água. No caso do H2O, pessoal, eu tenho o que? Eu tenho o oxigênio como átomo central, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons, e ao redor aqui eu ainda tenho 1 e 2 hidrogênios, formando as duas ligações covalentes. Eu terei aqui hidrogênio com 2 elétrons, formando aí uma configuração eletrônica do hélio, e o oxigênio tinha 6, com compartilhamento com 2 hidrogênios, passa para 8 elétrons, correspondendo aí ao octeto, e me sobra aqui 2 pares eletrônicos, o que vai formar nuvens eletrônicos e deformando aí o ângulo, que sem essa nuvem eletrônica seria linear e agora passa a ser angular, certo? Forma um ângulo aqui abaixo, então aqui também está correto. Já temos aí 7 pontos, certo? No próximo eu tenho o PCl5, plana trigonal, está incorreto, certo? Seria outro tipo. No caso, eu tenho aí o CCl4, a tetraédrica, carbono, 1, 2, 3, 4, e cloro, eu tenho aqui 1,
2, 3 e 4. Uma molécula pentatômica corresponde aí a uma geometria tetraédrica, ok? Certo? Mais um ponto aqui. No caso, 16 pontos. E por fim eu tenho o BF3, pirâmide trigonal. Não, o último caso também está incorreto. O que nos sobra aqui é essa quantidade em pontos. Aqui eu tenho 10 com 3, vai 23 pontos. Indo agora para a nossa última questão, a relação entre as moléculas, sua geometria e sua polaridade está representada corretamente em... Primeiro caso eu tenho aí o Cl4, certo? Tetraédrica e polar. Vamos lá, vamos analisar. Eu tenho aqui o Cl4, certo? Observando aqui, pessoal, brincando um pouquinho de cabo de guerra, se eu for analisar a ligação entre o C e o Cl, certo? Onde eu tenho a fila de eletronegatividade, o FON, Cle, Brisk, pH. Eu tenho aqui o cloro e o carbono. O cloro ele é bem mais eletronegativo do que o carbono, então ele vai estar puxando, digamos, a nuvem eletrônica ou a polaridade mais fortemente para o lado dele, certo? Porém, se eu fosse analisar apenas essa ligação, no caso, ela seria uma ligação entre carbono e cloro, ela seria polar, mas no caso eu estou analisando aí a polaridade da molécula em si. E a molécula aqui, se eu observar para todo lado, eu só tenho cloro. E cloro não puxa mais forte do que cloro. Então não vou ter aí uma deformação dessa nuvem eletrônica. Então o primeiro caso, eu teria aí o CCl4, realmente seria uma geometria tetraédrica, certo? Porém, ela não seria polar, ela seria apolar. Eu não teria formação de polo, eu não teria deformação da nuvem eletrônica ou da polaridade ao redor desse elemento. O outro caso, eu tenho o PBr3, piramidal e apolar, fósforo, 5 elétrons na sua camada de valência, completando a valência aqui com o bromo, certo? Br, Br e Br. No caso, realmente é uma geometria piramidal, certo? Porém, ela não será polar devido a basicamente esse elétron, esse par de elétrons livres aqui em cima, que tem uma eletronegatividade bem maior aos elementos que estão compondo essa molécula. Então aqui eu já seria o contrário, comparando a primeira, seria polar. Então aqui está errada a letra A, a letra B também está errada. O BeF2 seria angular e polar. O berílio, pessoal, é uma exceção à regra do octeto. Ele tem 2 elétrons na sua camada de valência. Se ligando agora com o flúor, ele se estabiliza, o flúor também. Eu não tenho nenhuma sobra de elétrons aqui na camada de valência, aliás, do berílio para formar um ângulo, então não seria angular, e se eu for analisar também ela não seria polar, seria apolar. O CO2 é linear, ok? No caso eu tenho aqui ligação entre o carbono e o oxigênio muito mais eletronegativo que o carbono, ele puxa mais fortemente a nuvem eletrônica para o lado dele, certo? Deformando aí a nuvem eletrônica, só que eu tenho o mesmo tipo de ligação para ambos os lados, então os vetores aí se anulam, aonde eu tenho aí a anulação dos polos, então essa molécula será apolar. Conferem, até o momento letra D é nossa campeã, e o NH3 não seria angular e também não seria apolar, certo? O NH3 se assemelha muito aqui ao PBr3, com 5 elétrons na sua camada de valência e 3 hidrogênios. A sua geometria seria, no caso, piramidal, e ela seria uma molécula
polar, certo? E chegamos ao fim, pessoal, aí, e aqui foi fácil assim. Espero ter ajudado com esses exercícios. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar e convidar mais alguém para assistir. Até a nossa próxima aula nesse mesmo canal e quase nesse mesmo horário, quase nesse mesmo dia. Até lá. Valeu!